Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito da origem do povo bárbaro. Se você ainda não assistiu a minha aula sobre a queda do Império Romano e como essa queda do Império Romano tem uma relação com a possível queda do Ocidente, o que a gente pode aprender com a queda do Império Romano para evitar a queda do Império do Ocidente, da civilização ocidental, eu convido você a procurar aqui no canal, né, aqui na aba ao vivo, aulas ao vivo, teve a nossa aula aqui de terça-feira, você pode assistir, mas nós vamos aqui neste vídeo focar em um aspecto que eu comentei naquela aula a respeito dos povos bárbaros, ou seja, qual é a origem dos povos bárbaros que vão ser assim o grande responsável pela queda do Império Romano, sabendo que não foi esse o principal fator, né? Os bárbaros, eles simplesmente destruíram, tomaram conta de algo que já tinha se corroído por dentro. Exatamente o que está acontecendo hoje no Ocidente. A civilização ocidental ela está sendo substituída em algumas regiões da Europa e isso aconteceu lá no século V. E nós precisamos olhar com atenção. E qual é a origem do povo bárbaro? Esse povo que veio do norte, os godos, visigodos, ostragodos, os vândalos, os suevos, os eslavos, enfim, esses povos que vieram, lombardos e francos, que partiram da região lá do norte da atual Alemanha, da região da Dinamarca, da região da Escandinávia, hoje Noruega, Islândia, Finlândia, e dominaram a região do Império Romano. De onde que esses povos vieram? Qual é a origem deles? Nós vamos ver esta história que é totalmente desconhecida e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar aqui do YouTube, esta explicação, essa aula que eu vou dar agora para vocês. Meu caro, veja só, a história da nossa civilização, a história do mundo, ela está ligada, interligada com a história das Sagradas Escrituras. Porém, as pessoas não conhecem. Quando nós pegamos a Bíblia, né, pegamos aqui o texto sagrado, pegamos aqui, essa Bíblia aqui é uma tradução da Jerusalém, pegamos aqui no Evangelho, capítulo 10 de Gênesis, nós encontramos uma sequência de nomes, um título, inclusive, que Moisés deu a esse texto, chamado Tábua das Nações. E lá tem todos os filhos de Jafé, os netos de Noé, bisnetos até alguns de Noé, descendentes de Jafé, de Cã, de Sem, todos ali descendentes, filhos. E nós lemos aquilo e dizemos, nossa, mas que importância tem esses nomes? O que esses nomes trazem aqui para nós de importante? O que isso é válido? Enfim, e pulamos. Porém, graças ao estudo, né, de vários pesquisadores, como Bill Cooper, que vai fazer uma busca excelente para descobrir qual a origem de cada um desses nomes e como cada um desses nomes está nas civilizações antigas, e da busca, do estudo dos historiadores antigos, dos historiadores medievais que sabiam muito bem que cada um desses nomes, como vai destacar o próprio Flávio Josefo, grande historiador judeu do século I, que vai dizer que Moisés, a cada nome que ele estava dando ali, ele estava dando nome a uma civilização, a um fundador de uma civilização, de um povo específico. Então, quando nós vemos lá Tubal, Askenaz, Rifat, Gomer, Misraim, Canaã, enfim, né, tantos nomes que tem lá, Arfaxad, Eber, enfim, cada um daqueles nomes ele deu origem a um povo. E esse povo bárbaro, ele está descrito aí. Olha só que interessante. O povo bárbaro, professor, sim, o povo bárbaro que destruiu o Império Romano está citado nas Sagradas Escrituras. Onde? Vamos pegar aqui. Veja, olha só, vamos abrir aqui o nosso quadro, né? Lá no capítulo 10 de Gênesis, nós temos Noé, né? E Noé teve 3 filhos. Né?
teve o Jafé, teve o Sem e teve o Cã. Né? O Jafé teve muitos filhos, entre eles um chamado Gomer. E Gomer, ele teve 3 filhos. Né? Gomer teve 3 filhos: Rifat, Askenaz e Togarma. Olha só que interessante isso, gente. Este nome aqui, Askenaz, ele deu origem, tá? Origem aos povos bárbaros que habitavam, né, o norte da Europa. E como é que a gente sabe disso? Professor, você está inventando esse negócio, tirando da sua cabeça. Isso aí não faz nenhum sentido. Faz sim, meus caros, é que a gente não conhece. No século VI, meus caros, deixa eu aumentar aqui até. No século VI, tá? Depois de Cristo, um historiador chamado Jordanes, ele escreve um livro chamado A História dos Godos, tá? Ou traduzido para alguns que traduziram isso aqui do latim, a história dos Godos, mas em latim se chamava Gética, tá? Que era a história da origem dos povos godos. O historiador, né, o Jordanes, ele pegou e reproduziu um livro já de Cassidoro que falava que os povos godos que habitavam toda aquela região, tá, que vão dar origem, tá, aos povos germânicos, tá? Estes povos, eles eram descendentes de ninguém mais, ninguém menos do Askenaz. Do Askenaz. Olha que interessante isso aqui. E aí, esse conto, ele passa assim, de maneira muito, dentro da sociedade, de uma maneira muito esquecida, jogada de lado, é uma informação, isso aí é besteira. Porém, quando nós vamos olhar algumas referências, alguns aspectos linguísticos, a gente consegue encontrar elementos que comprovam esta afirmação. Veja só, os povos germânicos, então, eles são descendentes de Askenaz, né? Todos aqueles povos nórdicos que habitavam ali a região que eu comentei lá no início da aula. É engraçado que a palavra Askenaz, ela vem, tá? Ela vai ter uma derivação que vai se chamar Escânia, tá? E que traduzido para o português vai ficar Escandinávia. Olha só que interessante isso aqui, gente. Olha a presença dos nomes, como que isso é parecido, como que isso chama a atenção. Então, os povos germânicos, eles são descendentes de Askenaz. Inclusive, é de Askenaz que vai vir os povos arianos, tá? Os povos arianos, eles trazem, tá, um termo que esse termo ele é também encontrado na Índia, tá? Que é o termo Aira, tá? Aria, perdão, tá? Aria, que tem o sinônimo de nobre. Esse termo aqui é que vai dar origem a arianos, e não tem nada a ver com aqueles arianos lá do Hitler. Isso aqui é uma origem do nome ariano. Esse Aira, nós vamos encontrar também referências no sul da Índia. E sabe o que existe no sul da Índia, meus caros? No sul da Índia foram encontrados fósseis do século V a.C. de indianos loiros, né? De cabelos loiros. Olha só, a gente tem aquela imagem do indiano com a pele escura, o cabelo escuro,
Entretanto, no norte da Índia, né, no sul não, no norte da Índia, há um encontro dos fósseis loiros indianos. Inclusive, vocês podem até pesquisar no Google fósseis loiros da Índia, da China também, vocês vão encontrar no norte da China esses fósseis. E que, segundo estudos mais apurados de haplogrupos sanguíneos, ou seja, de descendência genética, se percebe que houve o mesmo povo que migrou, olha só que interessante, que migrou do crescente fértil e que foi para o norte da China, da Índia, é o mesmo povo que vai lá para a região norte da Europa, que vai dar origem depois aos povos germânicos, descendentes de Askenaz. E olha que interessante, né? No norte da Índia, nós encontramos pessoas com a coloração de pele mais branca. No sul, mais escura. E a gente tem as múmias loiras de Tarim, na região da China, que remontam, que comprovam aquilo que eu comentei para vocês. Foi feito todo um estudo, deixa eu até escrever aqui um nome para vocês, né? De uma cultura, tá? Cultura Yamanaka. Essa cultura, perdão, Yamaka, não, Yamana, né? Cultura, deixa eu até escrever aqui de novo, cultura Yamana, tá? Essa cultura Yamana era uma civilização que vai migrar, né? Do norte da Europa para a região da Noruega, da Finlândia, da Escandinávia. Mas por que a gente chama de cultura? Porque os povos antigos, quando eles não tinham escrita, eles tinham uma maneira deles fazerem o seu artesanato, pintarem os seus artefatos, construírem suas espadas. E a partir deste modelo, desta maneira deles fazerem esta criação, os historiadores conseguem decifrar uma cultura específica, que eles, né, dão o nome de Yamana. Essa cultura Yamana, ela vai dar origem aos povos escandinavos. E o que é de interessante é que esses povos, eles têm uma origem também ligada aos povos das múmias de Turim. O estudo genético que foi feito por estes haplogrupos remontam isso. Então, nós encontramos referências genéticas e arqueológicas e também uma coisa muito interessante que é a respeito dos judeus do norte da Alemanha, que eles se chamam, né, esses judeus do norte, de judeus olha só que interessante, né? Judeus askenazes. Olha que interessante. Askenazes. Olha como isso está ligado ao nome Askenaz aqui para vocês. Eu estou fazendo as anotações aqui, né? E não estou mostrando, mas olha só. Askenaz, né? Nós temos Escandinávia, judeus askenazes, tá? Tudo com a origem deste mesmo nome, que é o que o historiador Bill Cooper ele faz essas referências. Então, há judeus do norte, judeus que vão morar ali na região da atual Alemanha, Dinamarca, que eles remontam, se dizem, descendentes de judeus askenazes. E olha aqui o nome, novamente, de Askenaz, confirmando o que o historiador Jordanes coloca aqui na história dos godos. Então, quando nós pegamos, gente, os nomes ali da Tábua das Nações, cada um daqueles nomes, eles representam um povo específico que nós podemos conhecer fazendo um estudo mais apurado dos historiadores clássicos, dos historiadores medievais, que olhavam para aqueles nomes e sabiam que aquilo representava um povo. Inclusive o próprio Heródoto sabia que vários nomes que Moisés colocou ali eram nomes de povos antigos, mas que
hoje simplesmente fica esquecido. Então se faz uma análise da história extremamente positivista, naturalista, e esquece que há referências dentro das Sagradas Escrituras da história da humanidade. E é isso que eu queria mostrar aqui no vídeo de hoje, para que você aprenda a história do jeito certo. Se você gostou de saber a origem dos povos bárbaros, então deixa aqui o seu like, o seu comentário, me diga aqui qual outro povo você gostaria de saber, que está descrito lá em Gênesis capítulo 10 e que você gostaria de aprender a origem dele ou saber qual o nome daqueles deu origem a qual povo, que a gente pode fazer vídeos específicos aqui para cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Peço desculpas aqui por às vezes trocar um nome, uma palavra, mas estou aqui corrigindo ali já para vocês na hora, para mostrar que o vídeo aqui é autêntico, é uma aula mesmo, e às vezes a gente acaba fazendo algum ato falho, mas corrige aqui para vocês, tá bom, meus caros? Um abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus.